Gente, aconteceu alguma coisa com o link? Tem umas pessoas me mandando mensagem. Caiu, amiga, eu acho, a live, mas eu acho que ela vai retornar daqui a pouco. Mas os comentários estavam abertos. Ah, por isso teve gente falando assim, tinha os comentários. Aí eu fiquei, gente, não sei fazer isso, não. Já, Melissa. Caio tá impaciente por quê? Gente, vocês já chamaram todos os professores? Eu não mandei link pra ninguém, eu deixei com vocês. Obrigado, galera. Vai lembrar na cara. Eu mandei, eu acho. Boa tarde. Glaucio, vamos iniciar? Boa tarde, professora. Por mim, sim. Podemos começar, então. Só um aviso rápido, tá, gente? Permaneçam com os microfones desligados
para não dar interferência. E aí, na hora que vocês forem falar, vocês ligam, tá bom? Vocês estão... Certo. Ok, vou só fazer uma chamada rápida aqui, de novo, ver se vocês estão ouvindo, tá? Antônio? Antônio Vinícius? Presente. Daiane? Presente. Laura? Presente. Luana? Presente. Melissa? Presente. Rayara? Presente. Ok. Então, vocês podem desligar os microfones que nós vamos iniciar, tá certo? Por favor. Professora Débora, ok? Sim, ok, Glauci, por favor, pode começar. Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que iniciamos a cerimônia de outorga de grau do curso de bacharel em farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do primeiro semestre do ano de 2021. Sejam bem-vindos. Para declarar a abertura oficial desta cerimônia, convidamos a diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Débora Teixeira Oana. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos formandos, Antônio Vinícius, Daiane, Laura, Rayara, Melissa e Luana. Boa tarde aos familiares que aqui estão, aos nossos colegas servidores e alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e também aos amigos. Eu declaro, então, aberta esta sessão solene de outorga de grau dos formandos do curso de farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, do primeiro semestre do ano de 2021. Convidamos o formando Antônio Vinícius Soares de Souza para proferir o juramento. Seu microfone está desligado, Vinícius. Ok, estão todos me ouvindo? Sim. Juro e prometo que, ao exercer a profissão de farmacêutico, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Assim prometo sob minha honra. Convidamos a formanda Daiane Ferreira Aguiar para proferir o juramento. Juro e prometo que, ao exercer a profissão de farmacêutico, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Sempre, se eu cumprir esse juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e minha arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me ao contrário. Assim prometo sobre minha honra. Convidamos a Glauci, formanda... por favor, Glauci, coloquem a mão na câmera, por favor, para que a gente possa visualizar a mão, tá bom? Desculpa, Glauci, pode continuar. Convidamos a formanda Laura Mota Silveira para proferir o juramento. Juro e prometo que, ao exercer a profissão de farmacêutica, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me ao contrário. Assim prometo sob minha honra. Convidamos a formanda Luana Souza Félix para proferir o juramento. Juro e prometo que, ao exercer a profissão de farmacêutica, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Se cumprir este juramento com fidelidade,
gozem para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se me afastar dele ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Assim prometo sobre a minha honra. Convidamos a formanda Melissa Gabriela Soares de Almeida para proferir o juramento. Juro e prometo que, ao exercer a profissão de farmacêutica, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Assim prometo sob minha honra. Convidamos a formanda Rayara Gonzaga Maia para proferir o juramento. Juro e prometo que, ao exercer a profissão de farmacêutica, mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me-ei ao contrário. Assim prometo sobre minha honra. Convidamos o formando Antônio Vinícius Soares de Souza para se dirigir à presença da senhora diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora Débora Teixeira Oana, para receber o grau de bacharel em farmácia. Eu, Débora Teixeira Ohana, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, por delegação de competência do senhor reitor, professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, confiro a ti, Antônio Vinícius Soares de Souza, o grau de bacharel em farmácia, para que possas gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao respectivo grau. Seu microfone, Vinícius. Assim prometo sob minha honra, professora. Convidamos a formanda Daiane Ferreira Aguiar para se dirigir à presença da senhora diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Débora Teixeira Oana, para receber o grau de bacharel em farmácia. Eu, Débora Teixeira Ohana, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, por delegação de competência do senhor reitor, professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, confiro a ti, Daiane Ferreira Aguiar, o grau de bacharel em farmácia, para que possas gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao respectivo grau. Assim prometo sobre minha honra. Convidamos a formanda Laura Mota Silveira para se dirigir à presença da senhora diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Débora Teixeira Oana, para receber o grau de bacharel em farmácia. Eu, Débora Teixeira Ohana, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, por delegação de competência do senhor reitor, professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, confiro a ti, Laura Mota Silveira, o grau de bacharel em farmácia, para que possas gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao respectivo grau. Assim prometo sob minha honra. Convidamos a formanda Luana Souza Félix para se dirigir à presença da senhora diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora Débora Teixeira Oana, para receber o grau de bacharel em farmácia. Eu, Débora Teixeira Ohana, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, por delegação de competência do senhor reitor,
professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, confiro a ti, Luana Souza Félix, o grau de bacharel em farmácia, para que possas gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao respectivo grau. Assim prometo sobre a minha honra. Convidamos a formanda Melissa Gabriela Soares de Almeida para se dirigir à presença da senhora diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora Débora Teixeira Oana, para receber o grau de bacharel em farmácia. Eu, Débora Teixeira Oana, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, por delegação de competência do senhor reitor, professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, confiro a ti, Melissa Gabriela Soares de Almeida, o grau de bacharel em farmácia, para que possas gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao respectivo grau. Assim prometo sob minha honra. Convidamos a formanda Rayara Gonzaga Maia para se dirigir à presença da senhora diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Débora Teixeira Oana, para receber o grau de bacharel em farmácia. Eu, Débora Teixeira Oana, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, por delegação de competência do senhor reitor, professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, confiro a ti, Rayara Gonzaga Maia, o grau de bacharel em farmácia, para que possas gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao respectivo grau. Assim prometo sobre minha honra. Convidamos para se pronunciar e declarar o encerramento desta cerimônia a diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Débora Teixeira Oana. Eu queria parabenizar primeiro, inicialmente, parabenizar o Vinícius, Melissa, Luana, Daiane, Laura, Rayara. Gostaria de parabenizar também os familiares, os amigos, os nossos colegas que acompanharam essa jornada de muita luta, que a gente sabe que foi, principalmente nesse período de pandemia. Como disse a Melissa, 6 anos e meio, né, Melissa? Não sei se foram todos 6 anos e meio, né? Queria dizer a vocês também que toda profissão ela é maravilhosa quando a gente faz com amor, né? Quando é aquilo que a gente quer, a gente traz de dentro, é do coração, com afinco, com responsabilidade. Você chega no final do dia e você está com o dever cumprido, né? Com aquela satisfação. Eu conheço um pouco de cada um de vocês, né? Alguns foram meus alunos, outros não, mas também acompanhei um pouquinho, pelo menos, e sei da grandiosidade de cada um, né, que aqui está. Nós sabemos tudo que vocês fizeram, são agora colegas farmacêuticos de muita responsabilidade, muita honestidade, e eu tenho certeza que serão excelentes profissionais aonde vocês estiverem, o caminho que vocês percorrerem, né? Acho que 2 coisas são muito importantes. Uma delas é a humildade, né? Aonde vocês forem, que saibam trazer isso, trazer no coração. E a outra é a humanidade. Nós somos profissionais da saúde, a sociedade, todos estão necessitados, né, disso, desse lado humano, que a gente possa entender cada um com aquilo que traz a sua história. Isso é muito importante na atividade profissional de vocês agora como farmacêuticos. Quero também dizer, e já venho dizendo isso em todas
as formaturas que eu fiz, que vocês já faziam parte, sempre vão fazer parte aqui da família FCF. Estaremos sempre aqui à disposição para o que vocês precisarem. Essa é a casa de vocês. Aqui vocês construíram uma história, uma vida, e nós aqui vamos ficar torcendo e sabendo que vocês estarão no melhor lugar, estarão onde vocês quiserem, né? Porque eu sei, estou olhando aqui todos, sei que a profissão que vocês carregam agora, como nossos colegas, é do coração. E não foi à toa que chegaram até aqui. Então, parabéns mais uma vez. Desejo todo o sucesso do mundo, que se realize a partir desse momento, tá bom? Muito obrigada por terem escolhido essa profissão grandiosa, maravilhosa. Sucesso, sucesso a todos. E nesse momento, eu declaro encerrada esta sessão solene de outorga de grau do curso de bacharel em farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, do primeiro semestre do ano de 2021. Obrigada pela presença de todos e uma boa tarde. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Formados agora e não mais formandos, né? Eu peço que vocês acessem o eCampus e assinem a ata da colação, tá bom? Por favor. Tá bom.